Oi, tudo bem? Vamos começar um novo capítulo. Dessa vez a gente vai falar sobre o Complexo Regional do Nordeste. Finalizamos o Centro-Sul, agora a gente vai falar de uma nova região do Brasil, né, com base naquela classificaçãozinha dos complexos regionais. Enquanto isso, corre lá, pega seu material que eu te espero. Corre, vamos, acelera. Pegou já? Então bora! Bom, primeiro de tudo, né, a gente tem que entender que o Complexo Regional do Nordeste ele engloba praticamente todos os estados do Nordeste, né, mais uma leve regiãozinha de Minas Gerais aqui, né, a área norte de Minas Gerais e também perde um trechinho aqui do Maranhão. Mas de modo geral, a área é muito próxima com a da região Nordeste, né, naquela divisão do IBGE. Bom, tem cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, representa aí em torno de 18, 20% do território brasileiro, tem 30% dos habitantes do nosso país, então é um número bastante elevado, e principalmente, né, apesar de ser uma região pequena, ela apresenta grande diversidade de paisagens. Então, por conta disso, a gente vai dividir o Nordeste em 4 sub-regiões. A regiãozinha conhecida como Meio Norte, o Sertão Nordestino, a área do Agreste e a Zona da Mata, certo? A gente vai falar cada uma dessas regiões. Hoje falaremos de duas, na próxima aula mais duas. Bom, vamos lá, né? Essa divisão ela acontece por conta das diversidades que eu havia mencionado anteriormente. Que diversidades são essas? De paisagens e principalmente também de características socioeconômicas distintas presentes nessa área, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o meio norte, né? O meio norte ele engloba a maior parte do Piauí, né? E metade, na verdade, ó, peguei um mapa aqui que estava errado, e metade do Maranhão, certo? Então é uma área que está entre o sertão e a floresta amazônica. Então a gente pode afirmar que essa regiãozinha é uma área de transição entre uma região muito úmida, a floresta amazônica, e o sertão nordestino, uma área mais seca. Por conta disso, né, a gente vai ter paisagens diferentes. Essa primeira parte aí que eu selecionei é a regiãozinha mais úmida, né? E essa outra área é a parcela mais seca, né? Que está mais próxima ao clima semiárido. Bom, nessa regiãozinha, por ser uma área de transição entre um clima mais seco e um clima muito úmido, como é o clima equatorial, a gente vai ter o predomínio, principalmente nessa partezinha mais ao sul aqui, ó, do clima tropical, certo? O clima tropical ele apresenta duas estações bem definidas, né? Vocês se lembram? A gente vai ter, no caso brasileiro, né, o início e o final de ano com mais chuvas e o meio de ano, como é o caso aqui, né, de Teresina no Piauí, a gente vai ter um meio de ano muito seco, né, com pouquíssimas chuvas. Além disso, as florestas que a gente tem ali, por ser uma transiçãozinha entre a região amazônica e a caatinga, elas são florestas de palmáceas, né? Espécies de palmeiras, exemplo, né, de palmeiras, como o babaçu e a carnaúba, que são muito importantes para as atividades econômicas da região, porque, como vocês podem observar, a folha da carnaúba e do babaçu, nós temos aqui a carnaúba e aqui o babaçu. As folhas dessas duas espécies de palmáceas, elas são utilizadas, por exemplo, na produção de artesanato. Então, já adiantando, né, no meio norte, uma das formas de renda, né, de economia, é o artesanato, explorando principalmente, né, as folhas, os frutos, o óleo, as sementes dessas duas espécies vegetais, principalmente dessas duas. Mas vamos lá, por falar em população e economia, a gente tem duas cidades de grande destaque, que são as cidades de São Luís, Maranhão, e Teresina, no Piauí, né? Qual que é a importância delas? São Luís é uma importante área porque tem um porto muito importante
para as exportações de produtos brasileiros. Boa parte da produção, por exemplo, de minérios da região amazônica, né, a gente viu a indústria, região ali do projeto Grande Carajás. Esses metais, esses minerais, eles são exportados pelo Porto de São Luís, o Porto de Itaqui. Então sua importância é bastante grande. Outro ponto legal de falar é sobre Teresina, né? Teresina é uma grande cidade para os padrões dessa área e ela tem destaque no setor de serviços, o comércio, certo? Então percebam que são diferentes características, mas ambas são duas das cidades mais ricas. O interior é bastante precário, né? Falta infraestrutura. Então a condição de vida é difícil nessa região. Bom, como disse, né, a economia é baseada no extrativismo, do babaçu e da carnaúba principalmente, né? As folhas, o óleo, os frutos, as sementes, as raízes são utilizadas para a fabricação de móveis, de roupas, de acessórios no artesanato, além de produtos de higiene pessoal e produtos farmacêuticos, quando a gente fala principalmente dos óleos, dos frutos e das sementes desse cara, certo? Basicamente é isso sobre o meio norte. A gente vai... uma coisa que é legal, esqueci de falar. Ainda bem que tem um slide aqui para me avisar, né? Nas áreas alagadiças, dentro do rio Parnaíba, que é o principal rio da região, a gente tem o cultivo de arroz, né? Nas áreas mais secas, indo em direção ao sertão, a gente tem cultivo de algodão. E no sul dessa regiãozinha, a gente tem o cultivo de soja, semelhante ao que acontece no centro-sul, né? Na região do Tocantins, de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, certo? Aqui a gente tem as imagens, né, do Porto de Itaqui. Aqui é o Porto de Itaqui. Aqui é o cultivo de arroz. Percebam aqui ao fundo, a gente tem uma espécie não, né? Um exemplar de carnaúba. E aqui é a produção de soja, tá? Não estou mentindo, é real isso daí. Então a região ela tem um grande potencial de crescimento econômico, né? Percebam, monoculturas, mecanizadas, importante porto para exportação. Então a região tem potencial de crescimento. Bom, o sertão. O sertão é a área mais seca que a gente tem no Brasil, né? É onde a gente tem o clima semiárido. Lembrem-se, o clima semiárido ele é um clima muito seco. Vou dar um zoom aqui. Opa! Eu fiz alguma coisa diferente aqui. Vou dar um zoom. Pera aí. Tecnologia eu não sei mexer, né? Então a gente tem, ó, temperaturas muito quentes, assim como em Teresina, né, clima tropical da região do meio norte. Aqui em Juazeiro, no interior da Bahia, que é de clima semiárido, sertão, muito quente, temperaturas perto de 30 graus, mas as chuvas elas são muito mais escassas. O que significam essas chuvas mais escassas? Significa que a região vai ter dificuldade no seu, no seu modelo socioeconômico. Né? A população vai ter muito problema por conta da falta de água. Né? As atividades econômicas não vão ser fáceis de serem desenvolvidas, a não ser que haja muito investimento. E é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, por conta desse clima bastante seco, a região apresenta um tipo de vegetação chamado de caatinga. É uma vegetação xerófita, adaptada às secas. Nós estudamos isso no 6º ano, você se lembra? Bom, a caatinga é uma vegetação de porte pequeno, né? Uma vegetação arbustiva. Já vamos ver imagens dela aqui. Deixa enquanto eu falo aqui para vocês. Ela é então adaptada à seca, é uma vegetação de pequeno porte, né, arbustiva, com presença, né, de herbáceas e gramíneas entre o solo, mas principalmente apresenta galhos muito retorcidos e a característica principal, ou melhor, as duas características principais, possuem raízes muito profundas para retirar a água do subsolo e a sua casca, os seus galhos, eles apresentam uma grossura maior do que o normal para armazenar essa água, né? Para evitar a perda desnecessária de água. Afinal, nós estamos falando de uma região muito seca. Aliás, aqui à direita nós temos a caatinga no período das secas,
Perceba que a vegetação está bem seca, né? A cor dela meio pálida. Aliás, caatinga significa mata branca, né? Em língua indígena, né? Por que mata branca? Porque ela apresenta essas cores, né, mais pálidas. E quando chove, ela se torna bastante exuberante, né? Parece até uma mata mais fechada. Certo? Bom, além disso, a gente precisa entender. A região é muito seca, a hidrografia vai ser muito pobre, né? A gente vai ter rios intermitentes ou temporários, ou seja, rios que vão surgir no curto período das chuvas. Rios temporários só vão existir quando houver a chuva. E temos o principal rio, né, o Rio São Francisco na região, que ele atravessa todo o complexo praticamente, né? Ele nasce aqui no centro-sul, Minas Gerais, mas atravessa todo o sertão nordestino e deságua no Oceano Atlântico, né? Qual que é a importância do Velho Chico? Gigantesca. Primeiro, ele foi muito utilizado para a geração de energia hidrelétrica. A gente pode observar, né, que temos inúmeros complexos para geração de energia, como o complexo de Sobradinho, de Paulo Afonso, Itaparica e Xingó. Além aqui na nossa região, sudeste ou centro-sul, o complexo de Três Marias. Então ele tem um grande potencial hidrelétrico e gera energia, né? Tem grandes usinas hidrelétricas instaladas. Além disso, ele tem trechos altamente navegáveis. A navegação, o transporte de pessoas, de produtos, de mercadorias, o turismo é muito importante também para essa área. E principalmente, nesse trecho, né, principalmente de Bahia e Pernambuco, a gente tem grandes áreas de irrigação agrícola. Graças à criação de canais, né, esse rio ele consegue levar água para outras áreas, inclusive, né, para trechos além, porque foram criados novos canais, né, a tal da transposição das águas do Rio São Francisco. O que significa isso, Marcos? Significa que, né, o governo brasileiro, ao longo dos anos, criou canais artificiais que pegam a água do Rio São Francisco e levam até as regiõezinhas de rios temporários. Esses rios agora se tornaram rios permanentes e houve uma grande transformação na economia local. Como eu disse, essas áreas agora elas conseguem ter agricultura permanente e agricultura altamente comercial, já adiantando, tá? Mas primeiro, região muito seca, muito pobre e de grande dificuldade. Pouca tecnologia. É uma área muito pobre, repito, né? Então a gente tem o predomínio da pecuária extensiva, principalmente a criação de bovinos, bois e vacas, e caprinos, cabras e bodes. Por que cabra e bode? Adaptado à seca, ele consegue se dar muito bem em regiões áridas. Tá? Inclusive é importante forma de renda e de alimento para a população. O leite de cabra, por exemplo, tem grande importância regional. Bom, eu tenho também produções de subsistência, não só uma pecuária de subsistência, mas uma agricultura de subsistência. Eu tenho predomínio ali de propriedades pequenas de subsistência. Se é de subsistência, significa que eu vou produzir diversos gêneros agrícolas para que eu possa consumir. Lembrem das primeiras aulas de agricultura lá no começo do ano. Eu tenho nas áreas lá que eu falei para vocês já, perto ali do Piauí, lembra? Que lá produz algodão? Então, no interior da Bahia, na fronteira com o Piauí, eu também tenho grande produção de algodão. E principalmente, que eu falei para vocês, eu tenho muita fruticultura nas margens do Rio São Francisco. Tá? Sobre a população, já falei, a área é muito pobre. A gente tem poucas cidades que se destacam. E a que mais tem importância é Fortaleza, que é a maior cidade do Ceará e do sertão nordestino. Ela tem uma infraestrutura muito grande, ligada principalmente ao setor de turismo. Então tem portos próximos à cidade, né, o porto de Pecém, bastante importante para escoar os produtos da região. Eu tenho um aeroporto por conta do turismo, eu tenho uma infraestrutura de hotéis muito grande. Então Fortaleza é meio que um oásis, porque a maior parte da região carece de infraestrutura.
faltando inclusive área de saneamento básico, né? Falta esgoto tratado, água, né? No estado limpo dela já é no estado líquido, né? A água em si já é difícil e ela tratada é mais difícil ainda por conta da pobreza. Então nós temos aqui, ó, os canais artificiais que foram criados, que eu disse pelo governo brasileiro, né, entre os anos de 2006 e 2015, mais ou menos. Eu confesso que eu esqueci agora quando foi o último canal que foi inaugurado, mas acho que foi em 2015, né? Que transformou a região, né? Uma região extremamente seca. Olha que legal, cara. Muito verde. Plantios agrícolas, principalmente de frutas. Frutas cítricas, laranja, uva, certo? Eu tenho grande produção de algodão, como eu falei, ó, por conta, né, de uma praga nos anos 80, a produção de algodão tinha deixado de existir, principalmente no Ceará. E agora, nos últimos anos, por conta de investimentos em pesquisa no setor agrícola, a produção está voltando. E aqui eu tenho a pecuária caprina, né? Cabras e bodes, embora eu tenha uma ovelhinha aqui agora que eu vi. Mas perceba um terreno muito seco, vegetação da caatinga, galhos retorcidos, a dificuldade de se produzir, né? Então aqui a gente tem uma produção de subsistência. Certo? Era isso, tá? Queria agradecer vocês pela paciência e é isso. Até a próxima aula. Se cuidem e juízo, tá?